Boa noite, me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém. Hoje nós trataremos, nesta sequência de lições das edições CPAD, trataremos sobre a quarta lição. O assunto é: quando se vai a glória de Deus? Lembrando que é um estudo sobre o livro de Ezequiel e toda a lição está baseada no livro de Ezequiel, toda a revista está baseada no livro de Ezequiel. Como já disse, hoje estudaremos a quarta lição, é uma pré-aula, e o assunto é quando se vai a glória de Deus. O nosso textuário diz: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11 e versículo 23. A verdade prática diz: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. É o motivo da retirada da glória de Deus. Nós temos uma leitura bíblica que é a base da nossa aula, da nossa lição, que vem tratando exatamente sobre a retirada da glória de Deus do templo de Israel. Na lição anterior, na lição 3, a gente viu sobre as abominações, sobre as coisas que aconteciam no templo de Judá e o que Deus estava fazendo, o que Deus faria em consequência dessas práticas que o povo estava exercendo. Ezequiel foi levado, conduzido por Deus numa visão. Deus mostrou para ele detalhes daquilo que estava acontecendo e que ele possivelmente não sabia. Mas Deus mostra para ele e diz: tu estás vendo isso? É por conta disso que eu irei agir de forma pedagógica, punitiva também contra o povo. Então, no início da leitura bíblica, a gente tem aqui Ezequiel, capítulo 9, versículo 3. E diz assim, o versículo 3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Olhando só esse versículo, a gente precisa entender alguma coisa a mais. E eu convido a você a ler os versículos anteriores para dar mais base. A gente já viu já falei que Deus tinha conduzido Ezequiel numa visão e faz perguntas para ele e diz que vai agir contra o povo, vai punir o povo. O versículo 18 do capítulo 8 diz assim: pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. No capítulo 9, que é o capítulo base para a nossa lição, só que a lição pega a partir do 3, mas eu vou ler a partir do 1 para você ter uma compreensão mais ampla, para que tenhamos uma compreensão mais ampla. Então me gritou aos ouvidos, isso aqui é Ezequiel dizendo, então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. O versículo 3, que é o que está na revista, que destaca a saída da glória de Deus, diz: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. É importante a gente entender aqui que aqui já é o castigo de Deus chegando. Deus pega Ezequiel, leva e, como vimos das outras vezes, ele leva Ezequiel para uma espécie de passeio para mostrar as coisas que estavam acontecendo e o que dava base para a ação de Deus contra o povo. Uma coisa interessante que ele fala aqui, no versículo 1 é: fazei chegar os intendentes da cidade. É preciso entender quem são esses intendentes. E esses intendentes são executores divinos. Eles não aparecem só aqui. Eles já apareceram em outros momentos. Pessoas seres espirituais, digamos assim, que executavam a ação de Deus. Ezequiel estava tendo uma visão. E ele diz, Deus diz, fazei chegar os intendentes da cidade. Entenda como executores divinos de Deus. Fazei chegar eles com as suas armas destruidoras. No caso, essas armas destruidoras eram os países, eram as pessoas, eram os meios que Deus usava
para que as coisas fossem, para que a sua ação fosse executada, fosse aplicada, para que o seu intento, a sua correção fosse aplicada. E aqui a gente tem que, no caso, essas armas destruidoras eram Babilônia. Para o povo de Israel, para o povo de Judá, no momento era Babilônia. Mas já tinha sido esses intendentes da cidade, digamos assim, esses executores divinos, já tinham aparecido lá com os assírios, quando 185 mil soldados assírios foram mortos. Esses intendentes, executores divinos já tinham aparecido lá no Egito, quando da saída do povo de Israel do Egito. Então eram ações de Deus, eram elementos que Deus usava para que a sua ação, o seu plano fosse executado. É interessante que ele diz que tem um homem lá, tem uma pessoa, um homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Era alguém que estava encarregado de fazer um relatório daquilo que Deus estava determinando para ser feito. E depois essa pessoa, esse homem com o tinteiro, ele iria dizer para Deus, mostrar para Deus, dizer: Deus, tudo foi feito como o Senhor ordenou. Então era uma espécie de escrivão, era alguém que fazia o trabalho de catalogar ou de registrar tudo aquilo que estava acontecendo, para depois, digamos assim, prestar conta com Deus, dizer que a determinação de Deus foi cumprida à risca, do jeito que deveria ser cumprido. Essa referência aparece na mitologia babilônica também, quando o filho de um deus, ou do principal deus, ele ia fazer essa espécie de fiscalização sobre as ações, sobre aquilo que o Deus, na mitologia babilônica, determinava que fosse feito. Então isso iria ser analisado, ou melhor, ia ser registrado, e depois iria acontecer uma prestação de contas. Então Deus pega faz essa analogia, pega o mesmo exemplo que era conhecido já pelos babilônicos, porque era a prática do Deus deles, e também conhecido pelas pessoas da época. Então nada fugia ao que eles já conheciam. Mas o versículo que estamos analisando, que é o versículo 3, diz que a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. E aqui a gente precisa entender, mais na frente a gente vai poder perceber que essa glória faz referência ao templo, diretamente ao templo, ao afastamento da glória de Deus do templo de Israel, do templo que foi construído por Salomão. A gente tem nosso primeiro tópico, nosso primeiro ponto da lição, falando sobre a glória de Deus. Diz: a glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo. Em dois momentos, a glória de Deus, em pelo menos dois momentos, a glória de Deus se manifestou de maneira extraordinária, grandiosa. O primeiro momento foi do tabernáculo, foi quando da ação, foi quando da efetivação do tabernáculo. Isso virou uma coisa normal, a glória de Deus no tabernáculo. E era uma determinação de Deus que na construção do tabernáculo, na organização do tabernáculo, teria um lugar especial, que era o chamado Santo dos Santos, e lá a glória de Deus seria manifesta, principalmente ao sumo sacerdote, que era a pessoa que tinha acesso ao Santo dos Santos uma vez ao ano. Então, nesses momentos aí que já falei, a glória de Deus se manifestou. Se manifestou no templo de Salomão, quando da inauguração do templo, a casa do Senhor se encheu, a glória de Deus encheu aquele espaço, aquele ambiente. Então, a glória de Deus era basicamente o quê? Era a presença de Deus, era a confirmação da presença de Deus no meio do povo. Se a glória de Deus estava ali, Deus estava com o povo. Isso era muito latente, era muito real na vida do povo. Eles levavam isso muito a sério, porque eles entendiam, eles já tinham essa vivência de que se a glória de Deus estava ali, Deus estava com o povo. E era significado de que as coisas iriam dar certo, que era sucesso, que tudo ia acontecer do jeito que eles queriam, digamos assim. Mas quando a glória de Deus não estava ali, quando eles não viam a glória de Deus, quando eles sabiam ou percebiam que não estava ali, então a situação virava e eles passavam a desacreditar de que as coisas dariam certo, porque possivelmente mesmo não dariam certo. Era como se Deus não estivesse com ele, e em muitos casos Deus não estava com eles mesmo.
Deus estava discordando da situação. Então, a glória de Deus sinalizava a presença de Deus. Era a presença de Deus com o povo. E o povo ficava alegre, ficava feliz, porque sabia que Deus estava com eles. E Deus já tinha dito antes: vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. Era uma via, vamos dizer assim, de mão dupla. Vocês estão comigo, eu estou com vocês. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Vocês não adorarão outros deuses, eu serei o Deus de vocês e as coisas andarão tranquilamente para vocês. Então, quando se falava da glória de Deus, se falava de reputação, de honra, se falava de valor, e tudo isso indica a presença de Deus. Indica que Deus estava naquele lugar, que Deus estava presente, onde estava manifesta a glória de Deus. A gente tem também um outro ponto, que isso aqui é bem interessante. Esse ponto é bem interessante porque ele vai explicar lá a nossa leitura bíblica. Aqui no segundo ponto da lição, fala sobre a retirada da glória de Deus. Eu já disse que os versículos que nós lemos na leitura bíblica, ou que nós temos na leitura bíblica, eles enfatizam, todos eles enfatizam a retirada da glória de Deus. Observe que era uma sequência. A lição traz uma sequência. O povo pratica as coisas que não deveriam praticar. Isso não era recente, não era coisa de 10 anos, dos últimos 10 anos. Não era coisa dos últimos 50 anos, dos últimos 100 anos. Não. Eram coisas que já vinham acontecendo e Deus tendo paciência com o povo, dando oportunidade para que o povo repensasse, falando para o povo por meio dos profetas. E não foram poucos profetas, foram muitos. E todos apontavam para a situação do povo. E era sempre para o povo repensar, olha, as ações de vocês não estão corretas, vocês estão fazendo de maneira errada, não deve ser assim a relação com Deus. Deus não chamou vocês para isso. Sempre o povo estava sendo ensinado, alertado, o atalaia sempre estava ali falando ao povo, mas o povo sempre estava fazendo de maneira incorreta, errada, esquecendo, deixando Deus de lado. E agora vem a retirada da glória de Deus. O versículo que nós lemos, o versículo 3 do capítulo 9, ele trata sobre isso, que a glória de Deus se levantou e se afastou. E a gente tem aqui 4 situações, porque nós temos pelo menos 4 pontos na leitura bíblica, no livro de Ezequiel, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, falando que a glória de Deus vai se afastando. Mas observe que foi um afastamento aos poucos, foi em fases, em momentos, foi por parte, foi em partes. No primeiro momento, a glória se levanta do querubim que está sobre a arca. Lá dentro dos santos, do lugar santíssimo, tinha o querubim, tinha uma arca, e por cima da arca tinha um querubim, a imagem, a representação de querubins, de 2 querubins, e ali era o ponto, era o local onde se manifestava a glória de Deus. Enchia aquele ambiente, enchia aquele espaço, a fumaça, uma fumaça enchia aquele espaço, a glória de Deus estava ali, se manifestava ali. E enquanto, como já disse, a glória de Deus estivesse ali, o povo entendia que estava tudo bem, que as coisas estariam bem, porque Deus estava com eles. Mas se ela parasse de se manifestar, era porque a coisa não estava boa para eles. E a glória sai de lá. A glória se levanta do querubim, a glória sai do Santo dos Santos e se dirige para onde? Se dirige para a entrada. O versículo que nós lemos, que é o versículo 3, diz que a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava lá no Santo dos Santos, e simbolicamente aqui também, aqui fora, de acordo com a visão de Ezequiel, destaca lá fora também essa glória e o querubim. A glória de Deus se levanta do querubim sobre o qual estava e vai até a entrada da casa, a entrada do templo. A glória sai do lugar em que estava, a glória sai do templo, vai lá para a porta do templo. No primeiro momento. No segundo momento, a glória já passou para a entrada do templo e agora ela paira sobre os querubins da visão de Ezequiel, que estavam fora do templo. Você indo ver o capítulo 8, você vai perceber que Daniel estava envolto numa visão e que querubins cercavam aquele lugar e tinha todo um ambiente espiritual de seres ali. E agora se dirige para esses querubins que estavam fora do templo e vai aos poucos se afastando. A glória vai aos poucos se afastando do templo. E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras.
esse afastamento é aos poucos. Por que aos poucos? Porque Deus quer que as pessoas percebam, Deus quer que eles percebam que eles tinham chance de mudar de comportamento, eles tinham chance de arrumar a vida, de consertar as coisas. E esse afastamento ele é em partes. Primeiro até um ambiente, depois até outro, até que se vai. Ou seja, o povo tinha oportunidades, chance, possibilidade de refazer as coisas, de reconstruir a sua maneira de lidar, de viver, a sua maneira de acordo com a maneira que Deus queria. É interessante a gente perceber que o sumo sacerdote que fazia o seu trabalho, que exercia a sua função no templo, e a sua função estava diretamente ligada à glória de Deus, nessa aparição de uma vez ao ano, essa função dele estava muito ligada à glória de Deus, à ação da glória de Deus. Esse sumo sacerdote perde um pouco a sua função fica um tanto comprometida. Por quê? Porque a glória de Deus não estava mais presente. Então como é que ele ia fazer a comunicação com Deus? Como é que ele ia confirmar a presença de Deus no meio do povo, com o povo? Se a glória sai, a presença de Deus também sai. Se a glória sai, a proteção de Jeová também sai. Ou seja, o povo estava desprotegido, o povo estava, vamos dizer assim, abandonado de certo modo. Por quê? Porque Deus não estava mais ali, a sua glória não estava mais ali, a sua presença não era mais real com o povo, no sentido de proteção, de guardar. Estava distanciando-se, estava ficando longe, estava indo para longe. Por quê? Porque o povo, de certo modo, provoca isso, por causa das suas práticas, da sua vivência, do seu mal proceder. E Deus dizendo, não faz assim, faz direito, ajeita as coisas, muda de vida. Esse tipo de comportamento eu não aprovo. Isso eu já disse antes, isso já tinha sido falado lá quando vocês entraram em Canaã, isso tinha sido falado lá no deserto. Então, e o povo sempre fazendo, continua fazendo. Isso dá para relacionar hoje tranquilamente, contextualizar com os nossos dias. A mensagem de Deus é clara, o Evangelho é claro, a Bíblia é clara, os ensinamentos são claros, que o comportamento precisa mudar, que o Evangelho transforma, modifica, mas as pessoas insistem em continuar praticando aquilo que não deveriam praticar, ou que já deviam ter deixado de praticar, ou que deixaram de praticar, mas voltaram a praticar novamente. Isso vai deixando Deus enciumado, digamos assim, porque a criatura está trocando Deus por outros deuses, por outras práticas, por outras adorações, por ídolos que Deus disse que não deveria existir. Ele diz, vocês não terão outros deuses diante de mim. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. E é um acordo que está fechado. E não deve ser quebrado. Não deveria ser quebrado. Então, o querubim e a nuvem, lá em Ezequiel capítulo 9, versículo 3, e capítulo 10, versículo 4, leitura bíblica da lição, o profeta está se referindo à situação, à possibilidade desse anjo, desse querubim sair de lá simbolicamente, como ele estava simbolicamente representado ali em cima da arca, um querubim, dois querubins, saído da arca, ele saía de junto do povo, saía do templo, deixava o povo. A glória de Deus saindo, o povo ficava abandonado, o povo ficava separado, o povo ficava sem proteção. O principal de tudo é proteção de Deus distante do povo. Isso se reflete hoje. Quando deixamos de praticar aquilo que Deus nos diz para fazer, determina que façamos aquilo que a palavra de Deus diz, nós abrimos espaço e acabamos ficando sem a proteção de Deus. Nós saímos, digamos assim, saímos do esconderijo do Altíssimo, deixamos de habitar embaixo da sombra do Onipotente, a sombra do Senhor, da proteção de Deus, porque praticamos coisas que nos afastam dessa proteção, nos tiram dessa proteção, de certo modo afastam Deus da gente. O pecado vai separação entre nós e Deus, entre o homem, entre os seres humanos e Deus. Deus não vai continuar convivendo no mesmo ambiente, não dá. São situações que se confrontam. No nosso segundo subtópico, nós temos a retirada da presença de Deus. E aí a gente tem o capítulo 10, o versículo 18, que eu quero ler com você. O versículo 18 fala, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Lembra que eu falei que ela vai aos poucos se afastando? Primeiro ela estava lá dentro da casa, lá no Santo dos Santos, na arca, sobre a arca, no propiciatório, e a glória se afasta, a glória de Deus se afasta. Vai lá para fora, para frente, e agora
versículo 18, então saiu a glória do Senhor da entrada, não está mais na frente, não está mais nem na entrada, e parou sobre os querubins da visão do capítulo 8. É importante rever o capítulo 8. Ela aos poucos vai se distanciando do povo. E um detalhe interessante, Ezequiel estava vendo tudo isso. Ezequiel tinha formação para sacerdote, tinha estudado para ser sacerdote, era de uma linhagem sacerdotal, do tronco de Arão. Então ele tinha tudo para ser sacerdote e foi instruído para isso. Mas aí ele foi levado cativo em 597 lá para Babilônia, na segunda leva. Então ele não mais era agora sacerdote de função, agora ele era profeta. Deus o chamou para ser profeta, para estar no meio do povo agindo como profeta. E com um trabalho bem específico, que a gente também já viu nas lições anteriores. Olha como fica agora a situação de Ezequiel, vendo tudo aquilo acontecer, vendo a glória de Deus sair do meio do povo. Ele sabia da importância da glória de Deus. Ele sabia o quanto era importante, o quanto significava a glória de Deus para aquele povo. Que a glória de Deus dava segurança ao povo. A glória de Deus dava tranquilidade ao povo. Dava certeza de vitória, de que nas investidas, nas ações que o povo fazia, Deus estava com ele, com o povo. E agora não mais estava. Estava aos poucos se afastando. O homem de Deus, o atalaia do Senhor, Ezequiel, estava vendo isso. Mas para ele não só estava vendo, ele estava sentindo esse afastamento. Porque ele sabia o que isso significava. Devia estar doendo muito nele, porque ele pregava contra as ações do povo. Que isso poderia acontecer, isso iria acontecer. E agora ele vê isso acontecer na visão. E ele tem certeza que aquela visão era profética, que aquilo ali realmente iria acontecer. Não era uma coisa que foi só um sonho ou coisa parecida que ser maior importância. Mas era uma coisa que iria acontecer porque ele sabia que Deus estava levando ele, conduzindo para mostrar o que aconteceria. O castigo de Deus sobre o povo não era por maldade. Não é porque Deus era mau, Deus era ruim, ou é ruim como alguém pensa ou pode pensar hoje, e que estava castigando o povo porque sentia prazer em castigar o povo. Não, não era isso. O castigo não era por maldade, mas como já disse outras vezes, o castigo era pedagógico. O castigo era para ensinar. O castigo era para que o povo entendesse que estava fazendo uma coisa que não deveria ter feito, não deveria fazer, foi avisado, mas mesmo assim insistiu em fazer. Então agora precisava ser ensinado de uma forma mais contundente, mais firme, para que eles percebessem o que estavam fazendo. Esse afastamento de Deus, como já disse, ele era por estágios. Não era uma coisa que Deus queria, ele não queria sair dali. Mas ele saiu dali, vinha o castigo, vinha o ensinamento, e esse ensinamento era para que futuramente o povo entendesse, percebesse e visse que Deus era o único Deus verdadeiro e que eles tinham um acordo feito com Deus e que Deus estava agora chamando eles à responsabilidade do que eles tinham acordado com Deus. Aquele que está protegido, que habita no esconderijo do Altíssimo, está protegido por Deus, ele está guardado por Deus. Mas quando a gente sai dessa proteção, quando a gente deixa essa proteção, quando a gente faz coisas que afastam essa proteção, que nos distanciam dela, a presença de Deus saindo, a gente fica desprotegido. É importante a gente pensar sobre isso. Eu estou desprotegido? Eu estou fazendo coisas que tiram a proteção de Deus de sobre mim? As minhas práticas me mantêm protegido? Ou as minhas práticas me deixam sem a proteção de Deus? É importante pensarmos sobre isso. Quais são as nossas práticas? Que práticas temos vivenciado? Elas estão nos afastando de Deus? Ou estão mantendo a nossa comunhão com Deus firme, de pé? Ou elas estão nos mantendo embaixo da proteção de Deus? Pensemos sobre isso. Analisemos sobre isso. Porque a mensagem aqui do Atalaia, de Ezequiel, não era só para aquele povo. Serve para nós também. Não era só uma mensagem para aquele tempo. É para nós também. Em relação àquele período, ela é também futurista. Chega até nós. Então é importante pensarmos sobre isso, analisarmos como estamos vivendo, como estamos praticando a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Indo mais adiante, a gente tem: por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Isso aqui já é o capítulo 11 e o versículo 23.
O afastamento é uma sequência de movimentos. Olha só o versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. O Monte das Oliveiras. Ela saiu aos poucos. Saiu do lugar santíssimo, saiu da frente do santuário, saiu, se movimentou sobre os querubins e agora se afasta e vai para o Monte das Oliveiras para depois desaparecer. E o povo ficou na condição de cativeiro por cerca de 70 anos. Olha quanto custa esse afastamento. Olha quanto custou esse afastamento. Poderia ter custado mais, mas custou cerca de 70 anos. É importante repensar. Quanto vai me custar a minha prática que me tira da presença de Deus? As minhas ações que afastam Deus de mim, que afastam a presença de Deus do povo de mim. É importante pensar sobre isso. É importante manter o pensamento sobre isso. Pensar hoje, pensar depois, pensar amanhã, pensar sempre sobre isso. Porque estar na proteção de Deus, estar com Deus é fundamental, é estruturante para quem quer ter uma vida cristã, para quem está na caminhada cristã. É preciso ter esse comportamento, esse modo de vida protegido por Deus. Significa que estou bem com Deus, que estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. As determinações de Deus estão sendo cumpridas na minha vida. E a glória de Deus se afasta e vai para o Monte das Oliveiras. Observe que o Monte das Oliveiras era na direção do Oriente. O texto diz que a glória vai para o lado do Oriente. Lá onde o sol nasce, ela desaparece ali por trás do Monte das Oliveiras. E quando isso acontece, é como se caísse um pôr do sol na vida do povo, na nação de Judá, no povo de Judá, que as coisas ficassem escurecidas, eles vivessem a noite mais escura de suas vidas. Porque um dos momentos mais difíceis para o povo foi exatamente o cativeiro da Babilônia. Talvez nem tão difícil assim, nem tão complicado foi a vivência no Egito, mas o cativeiro foi doloroso, foi impactante, negativamente impactante com relação a sentimentos de dor, de destruição, porque eles perdem, a cidade é destruída, o templo é destruído, é queimado, eles ficam sem aquela referência tão importante para eles. Será que nós estamos mantendo a referência ainda daquilo que nos liga a Deus? A referência do povo era o templo, da ligação do povo com Deus era o templo. Será que as nossas referências com Deus, ou a nossa referência com Deus está mantida, ou também já foi destruída, incendiada? É importante, mais uma vez digo, pensar sobre isso. Como é que está a minha referência com Deus? Aquilo que é importante, que eu considero como importante na minha vida com Deus, como é que está? Está bem? Está sendo mantido? É um comportamento que está sendo mantido, a minha prática com Deus está sendo mantida? Só para a gente pensar. Próximo ponto, próximo tópico, a gente vai para o terceiro tópico, que trata sobre o segundo templo. São informações interessantes que vai mostrar que Deus reestrutura as coisas. Deus traz de volta. Isso, a última vez que os babilônicos entraram na cidade de Jerusalém foi em 586, que eles levaram o restante do que tinha lá e deixaram só, vamos dizer assim, a sobra, a destruição ficou lá. Em 539, Babilônia deixa de estar no topo do mundo, de ser a nação mais importante. Agora não é mais Babilônia, agora são os persas. Agora entra Ciro, rei da Pérsia. Ciro também era um instrumento de Deus. Ciro era um instrumento de Deus. Observe que nós vemos no começo da lição que Deus chama os intendentes da cidade, lá no comecinho. Deus chama os intendentes da cidade, lá no capítulo 1 do versículo 9, são os executores divinos. E agora Deus chama outro. E Deus chama Ciro, rei da Pérsia. O Império Persa agora dominou a Babilônia e está no comando agora. Está no topo do mundo, vamos dizer assim. E Ciro é o rei da Pérsia. E Ciro baixa um decreto direcionado por Deus. Ciro está sendo direcionado por Deus, trazendo punição a Nabucodonosor pelos seus excessos, porque ele praticou excessos. Mesmo sendo um instrumento de Deus, ele praticou excessos. E agora vem Ciro, Império Persa, punindo Nabucodonosor, Babilônia, pelos seus excessos. E Ciro vai agora
baixar um decreto que vai pôr fim ao cativeiro do povo judeu na Babilônia. Porque ele quis? Não, porque Deus determinou que fosse assim. Tudo isso era a ação de Deus, era o planejamento de Deus, era Deus agindo, era Deus trabalhando para que as coisas acontecessem e acontecessem exatamente do jeito que ele queria. Ele tinha os seus meios, os seus elementos de execução. Ele tinha e tem elementos de execução dos seus planos. Nós às vezes não conseguimos perceber, ou percebemos, mas deixamos para lá. Mas Deus tem as suas formas de resolver, de aplicar esses elementos de execução, chamá-los para que eles façam aquilo que Deus quer que seja feito. E agora vem o segundo templo. O segundo templo foi construído por Zorobabel. Começou a ser construído em 536 e acabou de ser construído em 516. Portanto, durou 20 anos. Nesse período de construção do templo, é um templo menor, e ele veio trazer de volta aquela relação, aquele relacionamento do povo com Deus, aquela referência do povo com Deus. O templo era uma referência grandiosa do povo com Deus. E de sorte que a glória da segunda casa, você já ouviu isso? A glória da segunda casa foi maior que a da primeira. A gente vai entender isso mais na frente, por que essa frase foi dita, por que isso foi dito, qual o sentido da glória da segunda casa ser maior que a da primeira. Depois de um tempo, o Herodes vem, e aqui é o nosso segundo subtópico, o templo de Herodes. Herodes fez o quê? Ele construiu um templo? Não. Ele fez modificações, ampliações, digamos assim, no templo de Zorobabel, no segundo templo. O primeiro templo foi o templo de Salomão. O segundo templo foi o templo de Zorobabel pós-exílio. E Herodes, já nos templos, perto dos templos de Jesus, também dos templos de Jesus, ele fez modificações no templo e construiu algumas coisas para que atendesse os seus interesses políticos, interesses particulares, e ele fez algumas modificações no templo. O povo não aprovou, mas ele fez. Ele estava no comando e ele fez. Só que esse templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito, general romano, contendo algumas insurreições que aconteceram naquela região. Ele vem e destrói o templo de Jerusalém, o templo feito por Zorobabel e ampliado por Herodes. Esse templo é destruído. Mas nisso tudo aí tem uma ação de Deus. Nada disso aconteceu de forma aleatória, sem sentido, simplesmente porque aconteceu ao acaso. Não, era a ação de Deus também. Nesse templo aí, que foi destruído por Tito, Jesus Cristo entrou. Foi o templo dos templos de Jesus. E Jesus entra no templo para fazer a leitura do texto bíblico. Isso aí a gente já conhece nos evangelhos. E a presença do Filho de Deus no templo, ela passou a dizer muito, porque, olha só, foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A glória da segunda casa, porque não há uma referência clara, ou pelo menos que diga que nesse segundo templo, o templo que foi construído por Zorobabel, que a glória de Deus se manifestou, a fumaça encheu tudo e a presença de Deus, a glória de Deus encheu o templo. Isso não tem essa referência, pelo menos de modo claro, direto. Mas Cristo, quando chega lá, é a própria glória, a presença de Deus enchendo o templo. Ele mesmo, pessoalmente, enchendo o templo. Só que as pessoas não enxergavam assim. Estava começando um novo tempo, um novo período. Estava iniciando com Jesus um novo concerto, uma nova aliança. As pessoas não tinham percebido ainda. Os estudiosos, os escribas, os fariseus, as pessoas envolvidas com a lei, ainda não tinham entendido. Boa parte deles não tinha entendido isso ainda, que era um início de um novo momento, era uma nova aliança se formando, um novo concerto se formando, em que agora Cristo aparecia como um sumo sacerdote eterno de um tabernáculo celestial que é o céu, não havendo mais necessidade daqueles sacrifícios no templo, porque agora o sacrifício era definitivo, era um sacerdote perfeito, Jesus, um sacrifício perfeito, um sangue que não era alheio, um sangue que era próprio dele mesmo, doado por ele, voluntário. A gente pode confirmar isso lá, principalmente em Hebreus. O escritor dos Hebreus fala muito claro sobre isso, deixa muito estampado, esclarecido essa questão do sacerdote eterno, tabernáculo celestial
um novo momento, uma nova aliança, um novo concerto, e que as pessoas na época, muitos não tinham percebido, muitos não tinham entendido. O nosso quarto tópico é o Senhor Jesus e o templo. E vem reforçar isso que eu já disse, em que Jesus, o sumo sacerdote eterno de um tabernáculo celestial. Jesus disse, eis aqui está quem é maior do que Salomão, quando ele estava no templo. Maior que Salomão, maior que tudo que já tinha acontecido antes. Por quê? Porque Jesus seria e já era mesmo, já estava sendo o sacerdote, sumo sacerdote eterno. Porque seria o último sacrifício a ser executado, a ser feito, a ser praticado. Ele seria o próprio sacrifício, o próprio cordeiro. Ele seria o próprio sacerdote, que simbolizava o próprio sacerdote. Aquilo que antes era sombra, agora se tornava real, se tornava efetivo, acontecia de verdade, definitivo. Quando ele curou o paralítico, ele perdoou os pecados dele também. Ele não só curava, ele perdoava pecados. Então ele era Deus. Ele tinha uma mensagem velada, dirigida aos sacerdotes, de que a função deles no templo estava para ser concluída. Não mais existiria sacerdote, agora seria um contato direto. Tanto que quando ele morreu, com os braços abertos na cruz, o véu do templo se rasga, a relação do homem com Deus passou agora a ser direta, não mais mediatizada pelo sacerdote. Não mais precisava do sacerdote para fazer aquele contato do homem com Deus, levar a situação do homem a Deus. Não mais precisava disso. Agora era direto. E ainda é direto. Nós temos esse acesso direto com Deus, de falar com Deus. Não precisamos mais oferecer sacrifícios, não precisamos mais de um mediador, de alguém que fale por nós a Deus. Não, nós podemos falar diretamente com Ele. Então começa um novo momento, começa um novo acordo, um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto de Deus com o homem e do homem com Deus também. Por meio de quê? Por meio de Cristo. Ele traz essa possibilidade, ele abre essa linha de comunicação, ele abre esse caminho do contato do homem com Deus. O tempo termina e tudo já apontava para uma nova aliança. Nosso segundo tópico diz o fim do templo. O templo é destruído e tudo isso já apontava para o início de uma nova aliança, de um novo pacto com Deus, de um relacionamento mais direto entre Deus e o homem. Ezequiel anunciou isso. Outros profetas também anunciaram isso, falaram isso. E agora acontece, se confirma, a profecia era verdadeira. E o nosso terceiro subtópico, o final, que é o último, diz: a presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, para a gente conferir. Então, o templo e suas práticas eram sombras, como já disse, da antiga aliança. A antiga aliança perde a sua validade, deixa de existir, e agora vem a nova aliança, o novo concerto, o novo pacto, o novo acordo entre Deus e o homem e Deus. E é nesse momento que estamos vivendo. É esse novo pacto que estamos vivendo, é essa nova aliança que estamos vivendo. Essa possibilidade de relação direta com Deus. Isso é extraordinário, isso é estrondoso, isso é supremo, isso é muito grandioso para nós. Porque temos essa linha direta com Deus. Antes, essa linha direta não existia. Na nossa conclusão, nós temos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas as gerações rejeitaram a Deus. A geração daquele tempo de Ezequiel rejeita o Senhor. E acontece o que nós já falamos, que você já leu, que você já ouviu. Hoje, a geração também despreza a Deus, despreza Jesus, rejeita Deus. No Antigo Testamento, eles substituíram Deus por ídolos, variados ídolos. Nos Evangelhos, eles substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, pelo que eles achavam que era correto, pelo que eles achavam que era certo. Romanos capítulo 1 vai deixar muito claro isso aí. A preferência do homem em relação a Deus. Na verdade, não havia nenhuma preferência do homem por Deus. O homem estava totalmente andando para outro caminho, fazendo escolhas que ele queria fazer, fazendo opções que ele queria fazer, fazendo as suas próprias escolhas, andando nos seus próprios caminhos, praticando a sua própria justiça, fazendo tudo do seu jeito, do jeito que ele achava que era certo, querendo um Deus, trabalhando um Deus,
construindo um Deus de acordo com os seus interesses, com as suas vontades, com as suas intenções, com os seus objetivos. Isso acontece hoje, diretamente, claramente acontece hoje. É isso que as pessoas querem, que o mundo quer, que muita gente quer. Mas simplesmente, quando isso é feito, eles, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram à justiça de Deus. A deles era melhor, a deles era mais, atendia mais às necessidades, os anseios, as intenções, as vontades. A vontade de Deus não nos interessa, não é o caso para a gente. Repito, uma referência, Romanos capítulo 1, isso vem muito claro, vem muito direto. A partir do versículo 19, isso é muito incisivo. Não tem como dizer que não. Diretamente, Paulo está descrevendo a situação do homem diante de Deus. Então, nós terminamos por aqui. Essa foi a pré-aula da 4ª lição das edições CPAD, tratando sobre o livro de Ezequiel. O assunto da lição foi: quando se vai a glória de Deus?